Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Já estamos na lição de número 8 e esse ano passou muito rápido, já estamos chegando no mês de dezembro. E a lição de hoje vai falar sobre aprendendo a perdoar. E o verso para memorizar está escrito lá em Mateus, capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse versinho, ele é bem pequeno e a gente consegue memorizar, hein, até o final da lição. E o pare e pense, o que você faria se alguém lhe devesse R$ 100 e ficasse fugindo de pagar a dívida? O que você faria? O que é isso? A lição começa assim. Muito provavelmente, todos nós fomos feridos pelas palavras, olhares ou ações de outras pessoas. E da mesma forma, provavelmente prejudicamos a outros também, por nossas palavras e nossas ações. Essas pessoas queriam de fato nos machucar, nós queríamos machucá-las. Nós tínhamos a intenção de magoá-las. Às vezes cometemos erros e ferimos os outros sem querer. Como devemos reagir a tais situações? O que você deverá fazer, pequeno pesquisador, quando você magoar alguém? O que você deve fazer? A oração dada por Jesus diz assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas. Olha que interessante. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por que aqui usa a palavra dívida? Não parece estranho que a Bíblia use essa palavra? Quando menciona o perdão a outras pessoas, uma dívida é definida como algo que alguém deve geralmente em dinheiro. Então, o começo da lição aqui nos mostra essa oração. E nós vamos entender no decorrer do estudo da lição do pequeno pesquisador por que Jesus ensinou essa oração. Perdoa as nossas dívidas. Mas como assim? A gente tem uma dívida para com o próximo? Vamos então para as perguntas para entendermos o que quer dizer essa parte aqui da lição. Número 1. Leia a parábola que Jesus contou aos discípulos sobre o perdão, que está lá em Mateus, capítulo 18, verso 23 a 35. Porque o rei quis vender o servo que lhe devia dinheiro, juntamente com a sua esposa, filho e bens? Vamos relembrar o que está escrito lá em Mateus? Mateus está lá no Novo Testamento. Então vamos lá, Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, ó rei, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhes implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saudasse o quê? A sua dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram o quê? Falar tudo para o rei. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste, eu tive compaixão de você. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. E aqui nós temos mais uma parábola, uma história que Jesus usou para ilustrar como que é o reino dos céus. Como que funciona a questão do perdão, aquele que é cristão. Como ele deve perdoar, né? Ele deve guardar ressentimento, ele não deve. Então aqui, através dessa pequena história, o Senhor mostrou a todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, né? Como deve ser o comportamento de um cristão.
Então a pergunta é assim: leia a parábola que Jesus contou aos discípulos sobre o perdão. Por que o rei quis vender o servo, né, que devia o dinheiro juntamente com a sua família, os seus filhos e todos os seus bens? Por quê? A dívida era muito alta e ele não tinha dinheiro para pagar, não era o suficiente vender ele somente como escravo, precisava vender tudo que ele tinha, a sua casa, né, os seus cavalos, seus jumentos, sei lá, todos os animais, se ele tivesse bens, e também os seus filhos e a sua esposa. Olha só que coisa. Por isso que ele teve o quê? Que ser vendido, porque era muito alta a sua dívida. Então aqui na notinha diz o seguinte: ele não tinha nada em dinheiro para pagá-la, e de acordo com o costume, o rei ordenou que ele fosse vendido com tudo o que tinha para poder quitar a sua dívida. Então vocês vão lá, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta linha, tem em parênteses uma frase. Vocês vão sublinhar, fazendo um risquinho embaixo, que aqui está a resposta. E mesmo assim, não seria suficiente. Então foi ordenado aos seus familiares que trabalhassem como escravos para pagar o restante, o que significava muitos anos de serviço, muitos anos de serviço. Assim, o homem caiu aos seus pés apavorado, implorando perdão. E nós já sabemos a continuação da história, né? Que o rei se compadeceu dele, teve piedade e falou: ó, sua dívida está paga, pode ir embora. Número 2. O que o servo disse e o que o rei fez com ele? Por que o rei mudou de ideia e zerou a dívida? Então, na primeira parte da pergunta está assim, o servo, e tem uma linha. Então, vocês vão responder assim, o que o servo falou? Tenha paciência comigo, vírgula, lhe pagarei tudo. E embaixo, na segunda parte, o rei vai responder assim, movido de compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Na parábola, quando o devedor pediu um prazo, prometendo, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, a sentença foi revogada e toda a sua dívida foi o quê? Cancelada. Olha só como terminamos a lição de domingo, contando essa parábola muito interessante. É, pequenas pesquisadoras, quanta coisa nós já aprendemos só na lição de domingo. Então vamos ficando por aqui, um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.